Saudações! Decidi gravar um vídeo fazendo um tour pelo álbum de figurinhas Monstros da Pré-História, enquanto a turma não vem. Assim que a turma chegar, aí eu encerro o vídeo, né, e retomo quando for possível. Então vamos lá iniciar o nosso tour. Aí está a capa do álbum de figurinhas, pressionando setinha para a direita. Agora eu vou aumentar o zoom para que possamos ler este conteúdo. Então tá aí, de volta ao passado, aí uma ilustração com alguns dinossauros, alguns pterodátilos, aqui é algo que parece ser um brontossauro. Bom, bem-vindo a bordo. Você está embarcando em uma fantástica viagem rumo ao passado remoto. A primeira escala vai ser há vários bilhões de anos, quando começa a luta da vida para se impor ao inóspito. Você vai ver, passo a passo, a vida vencendo esse imenso desafio. Depois de passar pelo incrível surgimento dos peixes, você vai ver os anfíbios darem origem aos répteis, os grandes monstros que habitaram a pré-história. Vai assistir ao combate desses gigantes na sangrenta luta pela sobrevivência. Parece até um pergaminho, né? O homem primitivo surgindo nesse cenário hostil e agressivo é outra escala inesquecível dessa viagem que você vai aproveitar ao máximo. Um álbum de figurinhas especial para pessoas inteligentes. Feito por intelectuais, professores e artistas brasileiros, reunidos em uma equipe que trabalhou durante 8 meses para produzir esta obra. Ao mesmo tempo, séria nas informações e leve na forma. Fazer esta obra foi para nós uma viagem de exploração ao passado. Agora você vai começar sua incrível viagem e nós iremos juntos com você de volta ao passado. Os editores. Aqui tem os nomes, né? Participaram desta edição professor Dr. Antônio Sérgio Martins Rodrigues, biólogo. Professor Flávio de Barros Molina, biólogo. Sérgio J. Cântara, ilustrador. Miriam Regina Costa Araújo, ilustradora. Muito legal. Vamos avançar. Vamos ter essa parte aqui também. Aqui temos uma outra ilustração de um cenário, né, no ambiente aquático, alguns pterodátilos, alguns quadrúpedes enormes, herbívoros, os monstros da pré-história. Vamos aumentar um pouco mais o zoom. Legal poder reencontrar esse álbum. Pré-história é o período que engloba todos os fatos que ocorreram desde que a Terra tornou-se habitável até o aparecimento do homem cultural, ou seja, o homem que transmite os conhecimentos adquiridos durante a sua vida para os seus filhos. No transcorrer desse enorme período de bilhões de anos, vários animais viveram no planeta. No início, os mares eram habitados por formas muito simples de uma única célula, seres unicelulares, né? Esses animais foram sofrendo inúmeras modificações, assim surgindo novas espécies, mais estruturadas até que há mais ou menos 500 milhões de anos surgiram os antepassados dos peixes, vindo depois os peixes semelhantes aos atuais. Eu lembro que dos peixes primitivos tinha um de placas ósseas, os placodermos, espécie extinta. Em seguida, surgiram os anfíbios, que por viverem tanto na água quanto na terra, iniciaram a conquista desta. Os répteis que se originaram dos anfíbios conquistaram definitivamente a terra, dando origem quase que ao mesmo tempo às aves e aos mamíferos. Muitos dos répteis e dos mamíferos pré-históricos são chamados de monstros, pois além de terem sido grandes, possuem um aspecto muito mais assustador que os animais atuais. É claro, a vida antigamente era muito mais complexa. Situações extremas requerem medidas extremas.
Dos peixes primitivos, havia um que se acreditava estar extinto, mas foi encontrado vivo nos mares. Selacanto é o nome. Uma espécie de milhões de anos atrás que acreditava-se estar extinta. Bom, aqui temos algumas eras, algumas fases da Terra, vamos dizer assim. A Terra se formou há cerca de 5 bilhões de anos, a partir do agrupamento de gases e poeira cósmica existentes no universo. Aqui tem uma figurinha ilustrando isso. Aqui já uma paisagem vulcânica. A solidificação da crosta terrestre deu-se há cerca de 4 bilhões de anos, com o resfriamento dos mares de lava incandescente. Fortes chuvas começaram a cair sobre a superfície, resfriando o planeta cada vez mais, iniciando a formação dos oceanos. O Devoniano, depois o Carbonífero, e aqui as espécies, né, que poderiam ter colocado os nomes. Permiano. Isso aqui me parece alguma coisa, parece um anfíbio, né? Triássico. Aqui é algo que lembra um plesiosauro. Jurássico. Pega o zoom. Aqui um organismo unicelular. A ameba é uma forma de vida extremamente primitiva, de uma única célula que surgiu nos oceanos. A água-viva, também conhecida como medusa, é um dos primeiros animais com mais de uma célula, um ser bastante primitivo. O trilobita foi um animal que viveu no fundo do mar há cerca de 500 milhões de anos e que já possuía um esqueleto externo duro. Cretáceo, aqui um estegossauro, aqui um primata, paleoceno. Um tipo de roedor, mamífero. Aqui já começam a surgir os primatas, né? Paleoceno. Oligoceno, aqui já temos um macaco, né? Oligoceno. Mioceno, a evolução aí. E aqui, Poceno e recente. Material impressionante, né? Os fósseis. Vamos dar um zoom ali. Fósseis são restos de animais ou vegetais que viveram na pré-história. Para estes restos serem conservados, é geralmente necessário que sejam partes duras, como ossos ou troncos, e que sejam rapidamente soterrados a fim de ficarem protegidos contra o apodrecimento, as intempéries. As intempéries também, né? Um réptil. Aqui algo em transição, me parece o Archaeopteryx, né? Algo em transição entre um réptil e uma ave. Um inseto. E algo que parece uma raia. Parece. Redescobrindo o passado. Um estegossauro.
estrutura óssea dele. E tinha essas placas ósseas aqui nas costas, e no fim da cauda tinha uns espinhos ósseos para a defesa dele. A ciência que estuda os fósseis é chamada de paleontologia. Os fósseis são encontrados, na maioria das vezes, por acaso, quando uma equipe de paleontólogos descobre uma área onde existem fósseis. É desenvolvida uma grande operação para, entre outras coisas, descobrir a sua idade, a sua forma e tamanho, reconstruir o seu esqueleto e, através da sua comparação com formas semelhantes e bem conhecidas, descobrir algo sobre o seu modo de vida. Esses fósseis e esqueletos são expostos para visitação em museus de todo o mundo. Ele descobriu no passado. Os peixes. Até os peixes da época eram mal encarados. Com 5 centímetros de comprimento, o Amphioxus, criatura marinha e notavelmente semelhante aos peixes ancestrais dos... Com 5 centímetros de comprimento, o Amphioxus, criatura marinha, é notavelmente semelhante aos possíveis ancestrais dos peixes. Os placodermos foram os peixes mais primitivos, estando hoje extintos. O mais espetacular de todos era o Dinictis, que chegava a atingir 10 metros de comprimento. Disseram que o selacanto também estava extinto, encontraram nadando. Seria interessante encontrar um desses aí também, nadando hoje, nos dias atuais. Até o presente momento é considerado extinto. Peixe carnívoro que dominou na sua época. Pórteo aterrorizava os peixes de que se alimentava. Tem cara de peixe bravo mesmo. Como os atuais, o tubarão gigante era um carnívoro extremamente voraz. Parece ter alcançado mais de 15 metros de comprimento. Não colocaram o nome, suponho que seja o megalodonte. Anfíbios. Um dos primeiros anfíbios existentes, o Ichthyostega, viveu há cerca de 350 milhões de anos. Tinha 1 metro de comprimento e passava grande parte do tempo na água. Ichthyostega? Eu quero conferir isso aí, meu amigo. Ichthyostega. Desculpa. Realmente. Esse pessoal das antigas, eles jogavam pesado, né? Tudo certinho. Ichthyostega. Um dos primeiros anfíbios existentes, o Ichthyostega, viveu há cerca de 350 milhões de anos. Tinha 1 metro de comprimento e passava grande parte do tempo na água. Anfíbio de cerca de 1,5 metro de comprimento. Euryopa, que nome diferente. Eriops. Já passava grande parte do tempo na terra, tendo de voltar à água para desovar. Eriops.
Esse parece uma salamandra. O urocordilo era um anfíbio aquático de pequeno porte que alimentava-se de vermes. Parece uma salamandra, né? E esse aí? Com cerca de 60 centímetros de comprimento e forma bastante estranha, o diplocaulo era um anfíbio que provavelmente vivia no fundo de lagos e pântanos. As 13 ordens. Bom, vamos dar continuidade nesse vídeo, nesse ponto, na nossa próxima visitação ao passado. Muito obrigado e até a próxima.